Meus amigos e minhas amigas, boa noite. Boa noite. Agradecer muito a vocês pelo reiterado convite de aqui retornar. Agradecer também a oportunidade do serviço, do estudo, do aprendizado, que sempre começa por nós mesmos no esforço honesto de preparo, de reflexões prévias, que nos permitam chegar para esse momento, né, com o devido sentido de preparo e de amadurecimento sobre o tema, né, a ser refletido ao longo do estudo. E esta é uma casa que particularmente sempre me cativa há tantos e tantos anos, né? Na época que eu não tinha cabelo branco, na época. Nem o Rubens tinha. Eu era bem careca. Exatamente, naquela época. Mas é muito bom, assim, o carinho, a amizade duradoura são aqueles que têm mais valor. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós vamos abordar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, aos trabalhadores da última hora. E a gente vai começar fazendo uma rápida análise do texto evangélico, texto bíblico, né, que se pauta no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, que basicamente ele diz o seguinte, né, que o reino, prestem atenção nesse enunciado, isso é muito, porque eu vou voltar a ele daqui a pouquinho. Abre aspas, assim começa. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. A vinha, é uma plantação de uva, né? O vinhedo, a vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, o reino dos céus. Mas, enfim, segue essa parábola, né, dos trabalhadores da última hora que Jesus narra e que, em linhas gerais, diz o seguinte, que esse pai de família, na primeira hora do dia, ou seja, logo que o sol nasceu, né, vamos dizer assim, ele vai até uma localidade, uma área, uma praça, vamos imaginar ali do seu vilarejo, onde as pessoas, os homens, né, especialmente à época, né, habitualmente se juntavam ali à espera de oportunidades de trabalho, de que outros senhores, donos, né, de fazendas, de terras, como esse pai de família, dono dessa vinha, habitualmente se dirigiam até ali e faziam a sua convocação. Temos um serviço dessa e dessa natureza para ser realizado hoje, e eu me disponho a pagar um salário, uma diária, né, de um valor X. 1 denário, 10 denários, a moeda corrente à época. E nessa história, à primeira hora do dia, esse pai de família chega lá, anuncia o serviço, anuncia o salário, e logo alguns se apresentam a ele e dizem, não, estou disponível, estou disposto, aceitam o serviço e desde a primeira hora do dia eles pegam no batente. E a sequência dessa história é que esse pai de família, esse senhor da vinha, retorna àquele mesmo local por diversas vezes ao longo daquele dia, repetindo a mesma convocação, oferecendo o mesmo serviço e, curiosamente, e esse é que é o ponto, a mesma remuneração, o mesmo salário. O que ocorre? Chega ao final da jornada, diferentes grupos com diferentes tempos e horas de dedicação àquele senhor, àquele serviço, se ajuntam e um capataz desse senhor é incumbido de fazer o pagamento desses trabalhadores. E este senhor, este pai de família, orienta que ele comece a pagar pelos últimos que chegaram, não por aqueles que iniciaram cedo na primeira hora, mas aqueles que chegaram na hora mais tardia daquela jornada. E ele cumpre
com o acordo que ele fez e paga àqueles últimos o salário prometido, que curiosamente era exatamente a mesma monta que ele vai pagando a cada um daqueles outros grupos que o antecederam. E quando chega na vez dos, que trabalharam mais, aqueles que estavam lá disponíveis e prontos, suando ao longo do dia, de uma longa jornada de serviço. Na parábola, Jesus descreve, que estes estariam esperando algum tipo de prêmio. Afinal de contas, se é aquele que chegou por último, às 4 horas da tarde, ganhou aquilo que ele prometeu para mim que cheguei cedo, é capaz de ter algum benefício extra, alguma coisa, e eis que, na verdade, ao receber o seu salário, ele ganha exatamente a mesma remuneração e não dá nem para criticar, Não dá nem para criticar. Provavelmente, se tivéssemos nós lá, a gente também estava assim, se coçando, Ora! Como assim? E eles, de fato, reclamam. Mas como é que é isso? Não é justo. E é verdade. Não é justo. E o Senhor retorna para eles dizendo o seguinte: vem cá, quanto foi que eu combinei contigo? Eu estou cumprindo com o que eu combinei com você ou não estou? Não, o senhor até que está, mas qual foi o nosso combinado? Eu estou pagando a você o que eu prometi a você? Está. Então não há razão de queixo. É liberalidade minha tratar o acordo com os outros da maneira que eu tratei com os outros. O meu dever ético, honesto, é cumprir aquilo que eu, como diz aí a sabedoria popular dos nossos tempos, o combinado sai caro. Estou cumprindo com a minha parte. Você não tem do que se queixar. Pode ser. E insisto, com sentido de razão e de justiça, Existem diversas interpretações para essa passagem. E Jesus conclui a parábola, e daí vem outros desdobramentos, outras parábolas, outras situações do Evangelho que se assemelham a essa. Daqui a pouco a gente vai lembrar uma outra. Ele fala, os últimos serão os primeiros. Porque ele começou a pagar, quem primeiro foi remunerado foi aquele que chegou por último. Tem muitos sentidos bastante profundos e bonitos nisso, mas uma interpretação superficial já nos denota o estranhamento, porque o nosso senso de justiça, ele dispara, ao fazer esse sentido de comparação. E, curiosamente, essa passagem do Evangelho, e assim também nos foi sugerido pela casa, ela costuma ser organizada dos itens 1, 2 e 3 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o primeiro item é a reprodução do texto bíblico, a reprodução do texto evangélico, a descrição da parábola, e os outros dois são dois comentários de dois espíritos, o primeiro de Constantino e o segundo de Henry Heine, uma figura muito pouco conhecida, foi um poeta alemão, nasceu ali na virada do século XVII para o século XVIII. E tanto um quanto o outro, eles são muito assertivos, e isso é curioso e vale até relativizar, já coloco de pronto. Basicamente, o que eles dizem? Os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas. Olha a relação que eles fazem. Entre as mais diversas interpretações e inferências, no caso daquilo que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 2 e 3, o capítulo segue, mas nos itens 2 e 3, a assertiva desses dois companheiros espirituais, colaboradores do esforço da codificação, eles são assertivos em dizer:
Os trabalhadores da última hora somos nós, ou vocês, né, porque eles dizem encarnados, né, são vocês, espíritas, né, as vozes, as inteligências do mundo espiritual, dando um recado, dando uma mensagem e nos conclamando. Naturalmente, Constantino ainda faz uma outra inferência importante, como quando ele aponta, né, que aqueles que não ingressaram no trabalho da vinha na primeira hora, eles não recusaram por preguiça, nem por malandragem, mas porque talvez nem estivessem disponíveis, estivessem dando conta de alguma outra tarefa e só se apresentaram naquele local típico ali onde os senhores, né, iam buscar trabalho, né, ao longo do dia, porque a disponibilidade deles assim permitiu, ou seja, até se colocavam de boa fé. Né? Também aí um esforço interpretativo, acho que bastante importante também nesse entendimento, ou seja, não é exatamente fruto da preguiça, mas conclui Constantino dizendo o seguinte: espíritas, sois todos obreiros da última hora. Espíritas, sois todos obreiros da última hora. E o Henry Heine diz o seguinte: os obreiros da primeira hora, e é interessante a historicidade que ele se esforça, né, na criação de uma imagem. Os obreiros da primeira hora são os profetas, Moisés, que ele nomeia diretamente, os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e, finalmente, aí lá no final da fila, os espíritas. Deus abençoa a solidariedade, e assim conclui o Henry Heine. Os outros chegados, e acho que eu anotei errado, os labores dos seus, assim, os outros. Enfim, Deus abençoa a solidariedade. Os outros aproveitam os labores dos que os antecederam e receberão a mesma recompensa. Ou seja, a ideia da solidariedade, que outros nos antecederam, se esforçaram com o seu trabalho na preparação de toda essa trajetória de conhecimento, de revelações, de sacrifícios pessoais, cada um deles em nome dessa grande ideia da implementação do reino de Deus, pegando lá aquele enunciado original da parábola, né? E aqueles que vêm depois, os mais recém-chegados, os últimos, fazem uso, se aproveitam, no bom sentido, dessa herança, desse legado dos sacrifícios de quem veio antes. Seríamos nós, ou somos nós, os trabalhadores da última hora. Existem diversas interpretações possíveis, né, para nos colocar nesse lugar. Existe aquela imagem também que se constrói, o Espiritismo, né, Kardec faz essa costura didática, né, quando fala, por exemplo, da chamada das 3 revelações, né, assim. Então, a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus e o Evangelho, e o Espiritismo, né, através do Espírito de Verdade, Kardec e toda a sua legião de colaboradores nos 2 mundos, né, sendo essa terceira etapa, essa terceira revelação, e por ser a mais recente, é a última hora, nesse sentido de que foi a última que chegou. Tem até uma questão semântica interessante entre o último e o mais recente, né? Porque se você fala o último, parece que não vem nada depois. É o último, não tem mais nada depois. Agora, quando a gente pensa num contínuo, é o mais recente, não é o último, porque ali mais à frente, ali adiante, virá algo mais. Então, para quem olha apenas nesse ponto, pode parecer o último olhando para trás, mas se continua a caminhar e a evolução, a gente sabe que ela é contínua, progressiva e infinita, sempre haverá algo novo para a gente conhecer, né?
Então, sendo a revelação espírita esta mais recente, ou a última, aqui com uma certa licença poética, né? Nós espíritas, então, que somos os adeptos, né, do espiritismo, nós seríamos estes os trabalhadores da última hora ou da hora mais recente. E aí eu volto ao enunciado, né, que eu acho que pacifica muitas das discussões sobre o entendimento profundo e a interpretação dessa parábola. Eu me lembro os tempos de escola, quando a turma ficava naquela polêmica, qual é a resposta certa? É A, é B, você, aquela coisa? E aí vem o professor, a professora, e diz, está lá escrito, leia o enunciado do problema, não é assim? Vocês não estão lendo direito, você não está prestando atenção. Eu estou com um filho de 9 anos em casa, eu estou nessa fase, lê direito esse negócio, garoto. Aí, né? E qual é o enunciado? Não está falando de trabalho, não está falando de salário, não está falando de adesão a tal ou qual religião. Olha o enunciado da parábola. Abre aspas. O reino de Deus é. Está falando do reino de Deus. Tudo isso aqui é para falar do reino de Deus. Jesus falava através de parábolas, de símbolos, para permitir um sentido associativo, de sentidos, de significados, que aquele povo, na sua simplicidade, no seu cotidiano, pudesse entender questões que falam da transcendência, que não lidam com a simplicidade, com a dureza, da crueza da matéria. Precisa uma certa capacidade, quase que de erudição, para entender o que vem além. Então, usar de parábolas era um instrumento pedagógico. E Jesus fazia isso com maestria. Como é que ele fala do reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a um pai de família. E aí eu vou dar um salto ao ponto onde eu quero chegar. Vocês lembram a parábola do filho pródigo? O que diz a parábola do filho pródigo? Um senhor tinha 2 filhos. Um era um filho supimpa, correto, trabalhador, fiel, leal ao pai, tudo certinho, estava sempre ali. E o outro era da pá virada, pipa voada, né? E que pede a herança do pai, que gasta tudo na farra e tal. E aí no que ele volta, qual é a reação do pai quando o filho volta? Vem, meu filho. Que alegria. Meu filho estava morto. Olha o sentido da alegria quando a gente fala do reino de Deus. Quando uma ovelha perdida, ela se salva, ela se reencontra. O ingresso dessa criatura no reino de Deus é razão de festa, de alegria. O trabalhador é a ovelha. E depois que entra no reino de Deus, não importa se você entrou às 8 da manhã ou você entrou às 5 da tarde. É razão de festa, é razão de alegria. E vai ser a mesma festa, e vai ser a mesma alegria se você chegou cedo, se você chegou tarde. Você chegou. Você chegou. E é isso que importa, o salário. É esse sentido, é o prêmio. E todos celebram. Naturalmente, a celebração é maior por parte daquele que estava aí entregue às paixões que nos alcançam a todos. Mas a partir do momento que ele entra, ele sabe que ele não volta.
Quem teve a oportunidade de ingressar no reino de Deus às 8 da manhã, que bom para você. Chegou cedo. Chegou cedo na festa. Não é? Você está desfrutando há mais tempo. Vocês imaginam? Olha essa imagem. A gente fala, entrou no reino de Deus. Imagina você conviver, ter o privilégio de conviver lado a lado com Jesus. Para e pensa. O que não deve ser a oportunidade de conviver lado a lado com o Mestre Jesus? Hoje em dia, não sei se vocês já viram isso, tem umas celebridades, gente famosa, as figuras do meio do mundo dos negócios, os famosos aí da internet, que as pessoas pagam para almoçar com elas. E pagam fortunas. R$1.000, R$5.000, R$10.000, de verdade, pagam para estar com elas. Para quê? Para ter ali uma horinha, meia hora de um bate-papo. Porque eu sou muito seu fã. Porque eu acho que eu quero aprender alguma coisa com você. Eu estou desenvolvendo uma nova ideia, um novo negócio, e você é uma pessoa bem-sucedida. Eu quero, quase como uma consultoria, imagina isso. Eu quero, durante esse almoço, apresentar para você a minha ideia, né? Para que você me dê ali um feedback, uma análise que pode encurtar, né, o meu aprendizado, porque você já passou pelo que eu passei, você é uma pessoa de grandes ideias, muito bem-sucedida. Enfim, quanto é que não se pagaria para ter um almoço com Jesus? Você não precisa pagar nada, né? É por aí. Ora, se você tivesse essa oportunidade de conviver com o Mestre Jesus, você preferia começar às 8 da manhã ou às 5 da tarde? Às 8 da manhã. Eu também. Eu preferiria começar a desfrutar da companhia dele às 8 da manhã e não às 5 da tarde. O reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. É o Senhor. Quem quer vir comigo? Quem quer trabalhar comigo? Quem quer me servir? Quem quer estar junto? Na primeira hora, na primeira oportunidade. E, curiosamente, boa parte de nós, e aí pegando uma carona na assertiva dos dois amigos espirituais que seguem, né, nos comentários após a introdução do texto bíblico, dizem eles que os trabalhadores da última hora somos nós, os espíritas. E é muito curioso, existem outras passagens que fazem referências como essa. Eu, particularmente, aí é uma questão muito pessoal mesmo, não tem nenhuma verdade nisso, né? O que se costuma dizer, e esse raciocínio aponta na seguinte direção, que é absolutamente plausível. Eu, particularmente, só não gosto de tomar como regra absoluta. De que, na medida em que somos espíritos vinculados a este mundo, alguns de nós chamados os filhos da terra porque temos neste mundo quase, que a nossa única morada evolutiva ao longo da nossa jornada. Tivemos aqui as nossas primeiras reencarnações, etc. Outros, não. Outros estamos estagiando neste mundo, neste planeta. Tenhamos vínculos anteriores a outros mundos, talvez no nosso próprio sistema solar, ou em outro sistema, em outra galáxia. Isso pouco importa, né? Fato é que a gente sempre vai encontrar uma parada compatível com a nossa necessidade de aprendizagem e de evolução. Ponto. Mas, enfim, uns filhos da terra, outros imigrantes, né? Na grande casa que é o universo. A rigor, é disso que se trata.
Mas eis que na história evolutiva deste mundo, deste planeta, realmente, citamos as 3 revelações. Mas a gente está falando aí de um universo temporal de 3.000 anos, um pouco mais do que isso. É muito pouco. É muito pouco. Em 3.000 anos, na média, estamos talvez aí falando de 10, 12, 15 reencarnações, dentro de um parâmetro médio. É relativamente pouco. Quantas e quantas oportunidades em outros povos que se apagaram ao longo da história, civilizações, pequenos vilarejos que foram dizimados, eventualmente, que nem sequer tem registro. Muitos emissários, muitos missionários passaram por esse mundo também trazendo o seu quinhão de contribuição a essa revelação das grandes verdades. Porque a gente fala das 3 revelações, e isso faz muito sentido na nossa cultura herdeira da tradição judaico-cristã no Ocidente moderno, no Ocidente contemporâneo. Se a gente lança o nosso olhar, né, para o mundo, para o Oriente, outras tradições, lá do Oriente distante, da China, do Japão, etc., eles têm conhecimentos muito mais antigos. E que, na sua essência, né, apontam para princípios e para um código ético-moral absolutamente coerente com esses grandes ensinos que a nossa tradição judaico-cristã também nos traz. Por quê? Porque a verdade é uma só. Pode ser um pouquinho mais para lá, pode ser um pouquinho mais para cá, mas na essência, amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas e fazer o bem, perdoar. Pois bem, somos herdeiros desta tradição, mas ainda que tenhamos estagiado em outras partes do globo ou em outros mundos, já fomos assediados, convocados, convidados inúmeras vezes para o seguimento, né, de um caminho de retidão, coerente, né, com as leis de Deus, com as leis da natureza, e é esse o raciocínio. Nós espíritas, segundo essa vertente, né, que os companheiros espirituais trazem ali nos itens 2 e 3, Constantino e o Henry Hain, é como se nós deixamos essas oportunidades passarem, como se nós tivéssemos desperdiçado, né, esses convites, e por isso fomos ficando para trás, retardatários, né, desse fluxo evolutivo da coletividade humana. Em linhas gerais, é um raciocínio dessa ordem. E por termos ficado para trás, nos assemelhamos àqueles trabalhadores que só chegaram, só se apresentaram para o serviço ao pai de família, ao senhor da vinha, na última hora do dia. É essa analogia que se estabelece. Chegamos nós na última hora do dia. Portanto, temos direito ao mesmo prêmio, ao mesmo salário, à mesma remuneração, mas há aqui nessa mensagem um sentido mais forte de um chamamento à responsabilidade, né? E via de regra, né, situações como essa, depois o capítulo se segue, uma associação também com uma outra ideia, que é a ideia da transição do planeta, né? E quando a gente junta esses dois princípios, é a ideia do último, lembra aquela coisa que eu falava do que é o último e do que é o recente? Mais do que o trabalhador da última hora, seria uma espécie de um ultimato. Um ultimato, o que é o ultimato?
é a última chance. Estão entendendo? Essa associação nos traz essa ideia de que somos, por essas razões recém-citadas, né, os que chegaram já no final do turno, e que o turno, ao seu fim, também significa o encerramento de um ciclo. É isso. Aproveita que está acabando. Né? Óbvio, não vai acabar o mundo, né? A ideia não é essa, mas quando a gente... Essa imagem, né, essa proposta, né, da transição planetária, né, vamos rapidamente recordar, né, aquela classificação didática de Kardec, né, de 5 níveis, né, como se fosse uma escadinha dos mundos habitados, chamados mundos primitivos, que são os mais atrasados, né, os espíritos ainda nas suas primeiras oportunidades reencarnatórias, nas suas primeiras etapas evolutivas. Então, os mundos primitivos, depois um pouquinho melhor, os mundos de provas e expiações, depois o terceiro intermediário ali, o mundo de regeneração, né? Depois o quarto, já quase lá em cima, os mundos superiores, e por fim, o mais alto, né? O degrau lá no topo, chamados mundos felizes ou os mundos celestes, né? E nós estaríamos ainda nesse segundo aqui. A Terra seria ainda no nosso tempo caracterizada como um mundo de provas e expiações. Porém, estaríamos no limiar, na fronteira, né, de adentrarmos numa nova etapa, subirmos um degrau para um mundo de regeneração. Né? E que, de fato, assim, né, na descrição, eu vou dizer para vocês, é um excelente negócio. Excelente negócio. Quem tiver oportunidade, acelera o passo, corre atrás, porque vale a pena. Né? A rigor, essas 5 definições, não existe propriamente, né, assim, uma fronteira bem delimitada, onde você diz aqui é uma coisa, aqui é outra. É que nem, né, aquele gradiente do céu que vai mudando de cor pouco e pouco, tanto no amanhecer, né, quanto no entardecer, que a gente não sabe exatamente quando é que deixou de ser dia e virou noite. Não é assim? Tem lá o céu azul, aí de repente lá na ponta ele vai começar a ficar meio rosado, vermelhado, meio amarelado, dependendo, enfim. Aí daqui a pouco ele vai ficando meio cinza, né? Vamos dizer assim, vai ficando meio cinza, meio escurecendo, meio azul escuro. Daqui ele vem, daqui a pouco a gente já, né? A gente nem percebe, virou noite. Então é mais ou menos assim, não existe uma fronteira clara. Então assim, na verdade esse processo de transição, ele se alonga ao longo dos anos, das décadas e até de séculos. Porém, o entendimento, né, e assim nos trazem a espiritualidade, assim nos traz a espiritualidade, é de que um ponto mais decisivo, a partir do qual a gente pode de fato inferir e designar, não, agora a Terra tem uma nova classificação, vamos dizer, aqui ele estaria muito próximo. Né? Para muitas dessas vozes, ao longo desse século XXI, a gente faria essa transição. Eu confesso a você, Rubens, que lá na época ainda que eu não tinha cabelo branco, eu era tão mais otimista com essa história, rapaz. A gente tem passado por cada coisa, eu já estou pensando assim, botando minha mão na cabeça, eu falei, será que é isso mesmo? Como será? Né? Sabe? Depende da gente. Eu posso estar aqui, a minha paz de espírito, o meu ser, pode estar nesse mundo de regeneração. E eu vendo esse mundo mais colorido. Com mais fé em cada pessoa. Sim. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que para mim é isso. Não há dúvida. Existe uma abordagem que cabe perfeitamente, você está coberta de razão. Quando a gente diz assim, o céu e o inferno está dentro da gente. E é verdade. Realmente é verdade. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Essa imagem, contudo, quando a gente fala dessas etapas, né, dos mundos habitados, tem determinadas características e condições que são gerais, né, e que são coletivas. E esse é que é o ponto aí de uma abordagem distinta. Né? Então, quando se fala no mundo de regeneração, não existe guerra, não existe arma,
né? Não existe pobreza da forma como a gente conhece, né? Não quer dizer que tenha que ser todo mundo absolutamente igualzinho, né? Você pode ter nuances, mas não tem ninguém passando fome, não tem ninguém dormindo debaixo da ponte, né? E não existem doenças da forma como a gente, pelo menos a gente as conhece, ou a gente experimenta, a gente as denomina. Assim, em linhas gerais, e sendo aqui muito sucinto, né? É quase que o equivalente ao paraíso para a gente, né? Assim, e quando a gente vê lá, né, faz a leitura do Nosso Lar, né, estava até uma obra cinematográfica aqui, que esse até explora menos, o primeiro que fala mais e tal, daquela imagem de como é que funciona, né, as coisas nas colônias espirituais, enfim. Realmente, quando a gente olha para aquilo, quando a gente lê, quando a gente percebe que são sociedades onde impera verdadeiramente o respeito ao próximo, não é um mundo maravilhoso e perfeito, mas perto do nosso, meu Deus do céu. Como eu falei, você é um baita de um negócio, aceita esse, onde é que eu assino que eu vou? Tá aqui meu passaporte, carimba aí, faz favor, que eu quero pegar esse bonde, eu quero pegar esse voo, eu quero viver num lugar com essas condições, né? Mas a mensagem na sua essência, né, da noite de hoje, independente se é para os espíritas ou não é para os espíritas, mas eu acho que ela cabe a todo aquele, né, o homem, mulher, todo aquele ser, né, encarnado especialmente, mas aos desencarnados também, no sentido da busca dos valores que são permanentes, que são transcendentes, né, e que o nosso estágio na Terra não seja desperdiçado, né, na dedicação, na perseguição, né, no desejo, na escravização mental e física, muitas vezes, né, a fruição de prazeres e paixões, que são meramente da carne. Tudo tem seu lugar, né? Eu também gosto de dizer que ninguém está aqui fazendo vestibular para santo, né, nem concurso, né, para ser espírito de luz na semana que vem, até porque isso não existe, né? Nós somos o que nós somos. De fato, às vezes a gente consegue sim dar um caminhar mais célere. E às vezes a gente também fica com preguiça e fica parado por muito tempo no mesmo lugar. A gente sabe disso, a gente sabe quais são as nossas dificuldades, né? Mas é o convite para que, aí sim, especialmente nós espíritas que temos tanto conhecimento, né, a gente de fato tem um entendimento quase que como um privilégio, né? A gente costuma dizer, né, que diante de Deus não existe privilégio, Deus é bom, Deus é justo, trata a todos igualmente, né? Mas quem talvez hoje tenha a oportunidade de conhecer o Espiritismo, tem uma condição, do meu ponto de vista, de fato mais oportuna, mais favorável, não só a experiência da fé, mas é a própria razão que se complementa a esta, né, e que aponta o caminho, né, uma boa condução para melhores escolhas, para aquilo que a gente faz a cada momento, a cada segundo, a cada instante da nossa vida, na busca do equilíbrio, na busca da paz, na busca da felicidade, que na essência é aquilo que a gente persegue, né? Por caminhos ou por descaminhos dos mais diversos, mas na essência todos nós estamos buscando ser felizes, né? E o Espiritismo é uma caixa de ferramentas, por assim dizer, para lidar com os fenômenos da vida, mas uma caixa de ferramentas extremamente farta. Ah, tô com essa situação, não, toma aqui esse serrote aqui, tá bom. E ali, serrote aqui não resolve, não, mas aquele toma o martelo. Eu não tenho aqui, ó, nem serrote, nem martelo, mas tem uma chave de fenda aqui, ó. E assim a gente vai fazendo uso dessas ferramentas, organizando as coisas, consertando aqui, ali, construindo as coisas, né, para que a gente tenha uma vida mais equilibrada e para que a gente tenha uma vida mais feliz. O Espiritismo nos oferece isso, né? Quando a gente diz o tempo é hoje, né, a hora é agora. E vou compartilhar com vocês uma história que talvez alguns de vocês seguramente já ouviram, e há muitos anos que eu não conto essa história, viu, Rubens? Eu sei que você já ouviu essa história. E quando a gente vem, né, há muitos anos na mesma casa, a gente começa a ficar, essa história eu já contei, piada repetida não tem graça, né? Não é assim? Mas ela tem, sempre quando eu falo trabalhadores de última hora, eu acho essa história muito emblemática, e vai ter gente aqui que nunca ouviu, mas tem muitos anos que eu não conto, quem já ouviu fica quieto. Para não esquecer. Como que a gente recebe os convites e a gente se faz de cego? Um companheiro de vocês, muito próximo de vocês, que gosta muito de vocês,
fazer universidade, uma universidade católica aqui do Rio de Janeiro, sendo ele de família espírita. Tinha inclusive aula de religião, catolicismo, etc., mas estudou em escola católica também, quando era mais menino, então lidava bem com esse universo de coisas. Mas numa determinada situação, ele lendo o jornalzinho da faculdade, tinha lá um convite para um grupo de estudos judaicos dentro da faculdade católica. E ele conhecia, né, outras experiências em outras universidades, que existiam grupos espíritas que se reuniam nessas universidades para também estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, etc. Ele falou, por que eu não faço isso, né? E até um primeiro momento se sentiu motivado, tem que procurar a prefeitura do campus, tem que ver isso, ver aquilo, mas a bem da verdade o tempo foi passando, a ideia foi ficando, daqui a pouco vinha um novo ânimo e qualquer coisa acontecia. Fato é que ao longo dos 4 anos de faculdade que ele ali permaneceu, ele não levou adiante essa ideia que num primeiro momento parecia tão valiosa. Passados alguns anos, já tendo formado, iniciando vida profissional, teve o desejo de fazer um curso de pós-graduação e, ao se informar dos requisitos, dito para ele, você precisa trazer seu diploma, sua documentação, né, da faculdade que você já cursou para se matricular na pós-graduação. E ele se deu conta que tinha parte desses documentos que ele, mesmo 2, 3 anos depois de formado, ainda não tinha ido buscar. Conversou com o chefe do trabalho e falou, olha, eu preciso resolver essa... Não tem problema não, tira um almoço mais longo e você resolve isso. Pois bem, uma terça-feira, foi até, na hora do almoço, foi até a universidade e subiu até a biblioteca no elevador para poder pegar um documento que era necessário, enfim. E eis que a biblioteca ficava no 3º andar, o elevador abre no 2º, no corredor em frente ao elevador tinha um mural. Ele, muito despretensiosamente, está ali esperando chegar no andar dele, quando ele olha para frente, ele vê que tinha um cartaz desse aqui, uma folha A4, dessas normal. E ele leu aquilo ali meio que de longe, ficou meio assim, não, será? Tô lendo direito, a porta fechou. Ele foi para a biblioteca, resolveu o que tinha que resolver, mas na hora de voltar, de descer, ele pensou assim, não, eu vou descer de escada para dar uma olhada naquele cartaz, porque aquilo ali me intrigou. E eis que ele se coloca diante do mural, estava lá aquele cartazete dizendo o seguinte, Grupo de Estudos Espíritas da Universidade, toda terça-feira, hoje é terça, à 13h, 12h50. Terça à 13h, era terça, 12h50. Desnecessário dizer as emoções, o que tomou ali a mente daquele rapaz. As suas lembranças, o sentimento de culpa, e ele tendo que controlar o horário e voltar para o trabalho, e falar, olha, eu vou dar uma desculpa qualquer para o meu chefe, mas eu não posso perder a chance de prestigiar essa turma. Tiveram a coragem que eu não tive. Aí foi lá, pegou as indicações, qual era o prédio, o bloco, a sala e correu para lá. Chegando lá, foi até a sala que tinha um número, aquelas portas, né? Que tem uma janelinha de vidro, olhou para dentro, não tinha ninguém, abriu a porta, realmente não tinha ninguém. Bom, faltam alguns minutinhos ainda, vou sentar aqui no corredor, na medida que as pessoas forem chegando, né, eu entro com ela. Ele ficou por ali e tal, se distraiu com uma coisa e outra, fato é que ele não percebeu ninguém entrando na sala. E aí, quando já devia ser 1h05, 1h10, ele falou, nossa, será que eu olhei errado, né? Vou lá de novo na sala, ou de repente alguém entrou e eu não percebi. De fato, foi o que aconteceu. Ele chegou ali, né, de novo, diante da porta, a porta lá fechada, e pelo vidro ele viu que tinha uma moça. Uma única moça sentada numa cadeira mais assim à frente. Ele bateu na porta algo tímido, e foi uma daquelas situações assim mutuamente constrangedoras, porque ele abriu a porta e, não, com licença, tá tendo aula aqui, aí a moça olhava para ele e dizia assim, não, porque você vai ter aula aqui, né, assim, que é todo mundo cheio de dedos, o que é, o que não é. Ele falou, não vim para aula não, é que eu vi que tinha um cartaz, eu não sei se vai ser aqui, um grupo espírita de estudos, a menina, sim, é aqui mesmo, você pode entrar. Aí ele vai, se dirige, cumprimenta, se apresenta rapidamente, né, sentado ao lado dela e
danou-se a falar. Mas, nossa, eu vim aqui para parabenizar vocês, porque vocês estão fazendo, é importantíssimo, é maravilhoso. 8 anos atrás, eu estudava aqui e tive a mesma ideia, mas me faltou coragem, sabe como é que é? A gente muito jovem, 17, 18, 19 anos, né? Turma aí, faculdade, é brincadeira, quer passear, e daqui a pouco você está lá fazendo reunião espírita, vão te chamar de padre ou qualquer coisa assim, né? Não vai pegar bem para a sua reputação. Eu me acovardei daquela oportunidade, mas olha, eu vim aqui para dar os meus parabéns, dizer que vocês têm todo o meu apoio, do que vocês precisarem. E a moça olhava e ele não fazia nem sequer uma vírgula, né? Até que lá pelas tantas ele conclui, né, a sua fala. Mas me conta, como é que vocês fazem? Vocês estudam o livro dos Espíritos, vocês estudam o Evangelho? É sempre terça-feira? São quantas pessoas que vêm? A menina ouviu aquela pergunta e também um pouco sem graça respondeu para ele assim, olha, eu na verdade eu não tenho muito essas respostas para as perguntas que você está fazendo, porque hoje é o primeiro dia. E eu sou a única pessoa. Hoje é o primeiro dia e eu sou a única pessoa. Vocês imaginam o puxão de orelha? Puxão de orelha que essa criatura tomou naquele dia. Tanto que uns 22, 23 anos ele não esquece e conta, né, Rubem? E se lembra e se conta. Porque é uma história para a gente não esquecer nunca mais. É uma história absolutamente marcante, porque não tem explicação. Essa história não tem explicação. Ela é impossível, matematicamente, estatisticamente, um encontro dessa ordem, dessa natureza ser fruto do acaso. É impossível. Este encontro tinha um propósito, traçado por Deus, traçado pela espiritualidade superior, que era dar um recado. Que fosse um recado forte, inesquecível e que fosse propagado. Para que essa experiência enriquecesse a vida não somente daquele rapaz, mas de outros tantos que pudessem ouvi-lo e testemunhar, ou melhor, ouvir esse testemunho. A vida da gente, às vezes de forma silenciosa e discreta, não tão contundente, na maioria das vezes, de fato, é assim, nos faz convites reiterados. O pai de família, ou o reino de Deus, que se assemelha a um pai de família, sai na primeira hora, ou na segunda hora, ou na última hora, a convocar trabalhadores. Estejamos atentos, prontos e com coragem para aceitarmos o serviço e nos engajarmos generosa e dedicadamente ao serviço do Senhor. Uma boa noite e muita paz.